Começo de carreira, reflexões, relacionamentos, análises, conquistas. Esse é o documentário da Urias, uma das maiores cantoras trans do mundo. Urias é o nome artístico de Lorena Urias Martins da Silva, cantora, compositora, modelo e dançarina brasileira nascida em Uberlândia em 1994. Urias é meu sobrenome. Exatamente. Por parte de pai. Meu primeiro nome é Lorena. Aham. Acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Olha aí, aqui as pessoas vêm pra contar novidades. Meu primeiro nome é Lorena e é um nome que foi meu pai que escolheu também. Sério? Tipo, se eu tivesse nascido cis, seria ou Lorena ou Jéssica. Aí eu falei, vou na ordem natural das coisas aqui, vou pegar esse aqui, e é isso. E ele gostou? Ficou feliz? Acho que ele nem lembra, não. E ele que me contou. Que o nome era tal ou tal, quando eu era criança. Amo. Aí quando… Nunca falei que eu disse com ele, na verdade. Depois eu vou perguntar. Ela ganhou projeção nacional em 2019 com o lançamento da música Diaba, que ajudou a consolidá-la como uma das artistas mais inovadoras do pop alternativo brasileiro. Urias mistura gêneros como pop, R&B, música eletrônica e experimental, além de ser reconhecida pela forte identidade visual de seus clipes, performances e trabalhos de moda. Ela também já participou diversas vezes da São Paulo Fashion Week como modelo. Além da carreira artística, Urias é uma mulher trans e frequentemente fala sobre representatividade, preconceito e diversidade. Sua trajetória é vista como importante para a visibilidade de pessoas trans na música brasileira. Outro aspecto bastante conhecido de sua história é a amizade de longa data com Pablo Vittar. As duas se conheceram antes da fama, ainda em Uberlândia, e mantêm uma relação de amizade e apoio mútuo. Mas foi uma infância muito boa, eu sempre fui uma criança muito ligada às artes, assim. Meus pais, eles fizeram de uma maneira que eu acho que nenhum pai ou mãe calculou, assim, sabe? Eles fizeram de uma maneira pra que a gente não visse as coisas acontecendo, pra blindar a gente das coisas, assim, sabe? Então, eu estudava numa escola que não era a escola do meu bairro, era uma escola de outro bairro. Pra eu não ter ali contato, tipo, não ficar aquela coisa do pum. Ai, bairro, vamos matar a aula. Não tinha essa coisa de matar a aula, não tinha como, eu tava em outro lugar. E nesse trâmite até os 12 anos, 11, 12 anos. E ali pros 12 anos eles já começaram não tem mais o tempo integral, mas o tempo que tem você vai fazer cursos. Pum, meu pai me meteu em 2 escolas de inglês. Ao mesmo tempo? Por isso que eu tenho essa grande facilidade com a linguística, com o idioma. Isso era tudo no bairro. E seu pai foi um pai presente na sua infância? Foi um pai presente. Uma raridade no Brasil. Uma raridade, pais mas dentro assim, de casa, incentivando. Calma lá, não, nem tanto assim. Ele numa mistura, numa névoa misturada de confusão, com querer proteger do mundo, com querer me fazer entender. Meu pai também sempre foi o cara que fez a gente entender a nossa negritude, eu e meu irmão, entendeu? Então ele sempre apontava pra isso, sempre falava, olha… andar no supermercado, você não fica encostando nas coisas, não. Você teve essa formação racial desde a sua infância. Sim. Confundem essa coisa de descobrir a negritude com saber-se negro. É meio diferente. Não é como se você olhasse no espelho e se visse uma mulher branca. Não é isso. É você… Eu sinto, né? Que é você meio que entender que você passa por aquilo por conta de construções raciais, entendeu? Olha, eu tô passando por essa situação por conta disso, disso e disso. E você meio que passa por isso a vida inteira. Mas a partir do momento que você percebe, é que você passa a meio que ter um certo um relacionamento ali com sua raça, sua etnia, né? E meu pai sempre colocou na nossa cabeça essas coisas, mas eu também fui perceber um pouco mais tarde, que tipo assim, poxa, isso é racismo, e eu tô passando por isso. E eu passei por isso quando eu tinha tantos anos, e aquela situação, e aquela outra situação. Então, tipo assim, ele sempre tentou proteger a gente do mundo e um homem negro, né, tem toda essa coisa, essas interpolações, assim, tipo, da relação da negritude com a comunidade LGBT também, tem todos os seus conflitos ali, né, de ideologias, eu diria até implantadas pelo capitalismo, né,
Mas eu, tipo assim, hoje em dia, tudo… Paz e sabe, amor. paz e amor e tudo e tal. Mas eu entendo que da parte dele que foi uma grande confusão ali pra ele entender, saber que eu não ia passar perigo. Primeiros trabalho no mundo artístico foi como modelo. Foi, recebendo como modelo. Desfilando em São Paulo Fashion Week. Eu fui meio que descoberta pela própria São Paulo Fashion Week. Eles me mandaram mensagem, falaram, que iam me colocar no booking ali pra eles… pra galera que ia desfilar me ver. Então, meu primeiro desfile foi no São Paulo Fashion Week, porque eles viram o meu perfil e gostaram muito do meu perfil do Instagram mesmo, assim. As coisas que eu postava, o tipo de informação de moda que eu trazia, no meu ambiente ali, né, nas minhas condições que eu tinha. Então, era tudo, assim, foto do iPhone 4, assim, a estética. Quando Urias começa a aparecer na moda, muita gente imagina que ela já estava caminhando para a música. Na realidade, naquele momento, ela era muito mais conhecida nos bastidores da moda e entre círculos criativos do que pelo público geral. Ela passa a circular por editoriais, campanhas, eventos e desfiles. Eu trabalhei nesse telemarketing 2 anos e 2 meses. E eu juntei todo o meu dinheiro, eu não gastei com nada. Eu morava com meus pais. Então, dava pra juntar esse dinheiro. Aí, juntei todo esse dinheiro. E aí, quando eu fui demitida, que a operação acabou. Aí, quando eu fui demitida, eu tava prestes a tirar férias. Então, peguei um dinheirão, entendeu? Amo. O que o dinheiro dava pra fazer era, tipo assim, passar 3 meses em tal lugar. Tipo assim, eu não ia voltar com um currículo sólido pra fazer alguma coisa, entendeu? Aí, eu falei assim, nossa, não compensa. Aí foi quando eu falei, eu vou largar tudo. Eu tenho esse dinheiro, vou viver desse dinheiro até quando der. Aí comecei aí larguei a faculdade. Aí falei, eu vou começar a fazer o que eu gosto. Aí eu comecei a trabalhar de DJ. Amo! Que coisa maravilhosa. E de modelo. Isso aí, você já tava o quê? Com 21? Eu já tava com 21. Ao mesmo tempo, vai construindo conexões profissionais em São Paulo. Uberlândia é mais longe. Você Uberlândia tá é morando mais em São longe. Paulo agora? Eu moro em São Paulo, aqui desde 2019. E eu também, faz tempo. Esse detalhe é importante, porque a mudança para São Paulo coloca ela mais perto das gravadoras, produtoras, diretores criativos, fotógrafos e artistas que dominavam a cena pop alternativa da época. Nesse período, Urias ainda não tinha um projeto musical público estruturado. Por volta de 2017 e 2018, ela começa a ser vista não apenas como modelo, mas como uma figura criativa. A amizade com Pabllo Vittar ajuda a aumentar sua exposição. Muita gente do mercado passa a conhecê-la através desse círculo. Um detalhe pouco comentado é que, antes do lançamento da própria carreira, Urias já frequentava ambientes de gravação, produção musical, videoclipes e planejamento artístico, observando como a indústria funcionava. Ela não surge do nada em 2019. Existe um período de aprendizado e observação que dura anos. Olha… No começo eu comecei fazendo covers, então foi tudo uma grande tentativa, entendeu? Foi muito nesse lugar da tentativa. Tá. Quando eu comecei a fazer, eu não parei pra pensar assim… E lá na frente eu vou ser uma artista e eu vou cantar pro presidente, entendeu? Não pensei igual você falou no começo. Não pensei, nunca pensei que isso ia acontecer mesmo assim, sabe? Eu só queria botar aquilo pra fora e tentar, eu queria muito tentar. Tem muitas coisas dentro de mim que eu quero, quando eu vejo a possibilidade de tentar, eu vou tentar, entendeu? Se tivesse dado ruim, eu ia apagar tudo do YouTube, É mesmo? fingir que não, voltar distribuir um currículo, fingir que nada tinha acontecido, não rolou, gente. Vamos voltar. Mas deu tudo certo, graças. Antes dos singles autorais, Urias começa a publicar covers e vídeos cantando. Essa fase tem um papel importante, porque é a primeira vez que ela testa a recepção do público como cantora, e não como modelo. Ela ainda não estava investindo pesado em lançamentos próprios. Era uma fase de exposição gradual. Meu mundo para, toda vez que ele passa, eu perco a fala, mas no fundo eu acho graça. Meus pés no chão. Entre 2018 e início de 2019, acontece uma das etapas mais decisivas da carreira dela: a montagem da equipe. Urias começa a trabalhar com profissionais que depois se tornariam fundamentais para sua identidade artística. Esse processo é pouco falado porque acontece longe dos holofotes, mas é aí que nasce o projeto Urias como carreira.
Antes de Diaba, já existiam músicas sendo produzidas. Ela passa meses gravando demos, descartando material e definindo qual seria a sua estreia. Esse ponto é interessante porque vários artistas escolhem uma primeira música mais comercial para se apresentar ao público. Urias faz o contrário. Ela procura uma música que represente exatamente quem ela quer ser artisticamente. Diaba ainda é um dos maiores hits da Urias. Esse é o primeiro momento em que o público conhece Urias como artista solo. Até então, ela era vista principalmente como modelo, personalidade da moda, amiga de Pablo Vittar, figura da cena criativa LGBTQIA+. Depois de Diaba, ela passa a ser reconhecida como cantora. Esse lançamento encerra a fase de construção e inicia efetivamente a carreira pública de Urias na música. Chegou no momento que eu mais queria, o mergulho em Carranca. Mas o que é Carranca? Carranca é uma escultura com fisionomia monstruosa ou zangada, feita de madeira ou barro, típica da cultura ribeirinha do Rio São Francisco. Seu significado principal é o de amuleto de proteção. A tradição diz que a expressão feroz serve para afastar maus espíritos e o mal olhado. Ou Carranca pode ser o álbum da Urias. Esse daqui é um dos poucos álbuns atuais que trazem tantos assuntos. É um álbum extremamente nutrido e você vai entender o porquê agora. Vamos começar pelo começo. O que é arte? Arte, para mim, é algo que pode ter diversas interpretações. Algo que é lindo ou horrendo, algo sublime ou algo escancarado. O que é Carranca? Arte. A Liberdade construiu uma casa lá em cima. Uma casa com colunatas, uma casa grande que foi condecorada com um campo de batalha. Minha interpretação sobre a Liberdade. A Liberdade construiu uma casa lá em cima. Pode ser visto como as pessoas que têm o livre-arbítrio e são livres para fazer o que quiserem, criaram templos para se conectar a Deus. Uma casa grande que foi condecorada como campo de batalha. A casa grande são as religiões, principalmente as que se atrelam a uma igreja. O campo de batalha são todos os conflitos causados pelas religiões. Uma casa que é a sua conquista. A Liberdade diz que é eterna. E em seu telhado está hasteada uma bandeira com o seu nome. Essa parte vou traduzir. Alcançar a espiritualidade é uma conquista. Dizem que é eterna, e você tem acesso a essa parte de Deus, um lugar reservado no céu. Eles dizem que a estrada para sua casa é longa, que o caminho é repleto de suor e lágrimas, que é arado pela dor e pelo desastre. O caminho para alcançar a graça divina é difícil, mas é necessário. Na televisão, eles dizem que aqueles que conseguem chegar lá encontram a paz, prosperidade e felicidade. No caminho, os peregrinos usam camisetas pingentes com o nome da Liberdade. Eles cantam o nome dela em coro, enquanto sobem lentamente a montanha. No caminho, os religiosos usam cruz no pescoço e camisas escritas Deus. Eles cantam o nome de Deus enquanto seguem a igreja. E eu, com a minha fé, me sinto parte do fluxo deles. E como eu também sinto Deus, acho que faço parte deles. No entanto, na entrada da casa, sou recusada, rejeitada e reprimida. Sinto-me atingida na testa, com abjeção e vergonha. Logo nos primeiros ensinamentos, dizem que eu não pertenço a eles, pelo simples fato de existir. Que introdução de álbum! E é engraçado que durante essa introdução, e vocês vão ver que em todo o álbum, não se tem um tempo. Por exemplo, essa letra poderia facilmente falar sobre os povos originários brasileiros. Deus. Eu cheguei, não vi ninguém na entrada. Mentiram pra mim, levaram Deus e é por isso que eu não amo nunca mais. Levaram Deus e é por isso que eu não amo nunca mais. Rezar pra Deus, seu Deus é quem? Você matou e disse amém. Por isso eu me orgulho, eu rio, eu vento, eu faço. Deixar
Essa letra é uma das mais fortes do álbum. Ela fala que as pessoas religiosas tiraram Deus dela só por ela existir. Por isso ela teve que deixar de existir. Nossa, essa letra é um manifesto. Falar da primeira faixa, ela é levada junto com a introdução da Marcinha, que a Marcinha fala que ela foi rejeitada, ela chegou na porta da Casa da Liberdade e a porta não estava aberta para ela, não tinha ninguém lá na frente. Era tudo mentira. Mentiram pra ela. Só ela não entra. Por que só ela não entra? O perceber dessa revolta. Percebi que estou sendo tratada diferente. É nesse lugar. Através de nos impedir de exercer nossa religião, levaram nossa história, mudaram nossos nomes. Levaram Deus e é por isso que eu não amo nunca mais. Quando a fonte secar, soa diferente. É como se ela tivesse esgotada. Ela ainda quer ter acesso a Deus, porque isso é dela de direito. Mas infelizmente para isso, ela vai ter que consumir do fruto desse jardim escuro. Ela entende que é questão de tempo. Fonte secar também uma denúncia de um outro roubo, assim, um roubo cultural, num sentido de que nós, pessoas pretas, movimentamos a cultura brasileira de N maneiras. E o dinheiro que essa cultura roda não volta pra gente. É meio que uma denúncia nesse sentido, assim. Quando a fonte secar, todos vão saber, é no sentido de quando nós pararmos, decidimos parar de produzir essa cultura, todo mundo vai saber, vai ser notável que nada está girando mais, nada está sendo feito, nada novo está sendo, nada está sendo inventado, nada está sendo reverenciado. É nesse sentido essa música. Por isso que eu falo que sem dinheiro eu não vou fazer mais nada. Eu quero meu dinheiro. Faixa seguinte, que é Vênus no Ar, a gente faz ali uma referência, não sei se vocês conhecem, mas uma figura histórica que nesse processo de colonização foi explorada. É uma mulher africana que foi levada para a Europa e que ela era uma das atrações de um dos principais zoológicos humanos daquela época, né? Porque a gente tinha zoológicos humanos para poder observar pessoas exóticas. Tá vendo como o tempo às vezes é doloroso quando a gente olha para trás? E ali a gente tinha Vênus, que era uma dessas atrações porque era uma mulher que tinha uma anca muito larga, né? Sim. Eu comecei essa música pensando muito na minha relação com a fama, né? Mas ao longo do processo dela eu fui perceber que a música é sobre a relação da fama comigo, com o meu tipo de corpo, entende? Principalmente pela escolha do nome da faixa, por conta de ter essa história da Vênus no Ar, por conta de a primeira diva do jazz dos anos 20 ser Josephine Baker, e ela era chamada de Vênus no Ar nesse sentido de esse é um entretenimento para nós, um espetáculo para nós, um freak show para nós, entendeu? Então acabava sendo um elogio racista. Oração fala sobre perceber que não está sozinha, é sobre entender, é sobre voltar, encontrar um lugar onde vai se encontrar. É entender que faz parte de uma história maior. Etiópia é entender sua raça, sua etnia, é entender sua negritude. Buscar sua espiritualidade de outras formas, junto com aqueles que foram rejeitados pelas religiões durante diversos momentos da história. Aliás, Etiópia é o berço da humanidade, uma terra próspera, onde a pessoa era julgada pelos seus atos e não pela sua cor. Essa interlúdia, oração, é meio que uma oração num sentido de que nos deixa envelhecer, sabe? Nessa oração, ela pede para que conheçamos a estação final da vida, a velhice, para que nos deixem viver a vida inteira, parem de interromper a nossa vida. Uma frase que eu acho muito bonita, que é a frase que ela termina, é comeremos juntos de vasos quebrados, comeremos em paz, assim, apesar de tudo que aconteceu, de vasos quebrados, comeremos juntos em paz. E isso já traz para a próxima música, para a Etiópia. Quando eu falo de Etiópia, eu tô falando de onde a raça humana veio, né? Foi início de tudo. O início de tudo. Foi denominado Etiópia durante algum tempo, assim. Durante o álbum eu trago essa questão da liberdade, eu trago muitas tensões raciais. A questão da liberdade é recoberta e recheada de questões raciais. Herança é uma reflexão da Urias sobre qual legado ela quer deixar. Resumindo, paciência. É a palavra-chave para lidar com tudo de ruim que tem no mundo. Paciência é maturidade. E tem uma parte que mais me pega. Deus me dê paciência para continuar. Mesmo com a independência, é difícil voar. Ou seja, mesmo ela sendo totalmente independente hoje em dia, ainda é difícil para ela voar.
Que reflexão. Mas essa música é no lugar de muita importância por conta de nós como pessoas, não diria nem só racializadas e pretas, acho que pessoas que fazem parte de uma minoria observam o mundo de outro jeito. Observam o sistema e como as coisas se repetem, como as coisas são feitas para. Acho que a gente entende melhor o jogo por estar em desvantagem. Sabe quando você pede paciência? Porque se você pedir força, você vai arrebentar, cara? Tipo isso. Mas é a paciência para continuar jogando esse jogo. E a participação do Dom L é importantíssima por conta desse teor social, que ele coloca esse questionamento em vários âmbitos, assim. Eu peço paciência para continuar jogando o jogo da indústria musical, eu peço paciência para continuar lidando com tudo que eu já lidei, só que agora eu sei que é uma realidade instaurada e que não vai mudar independente de mim. Eu peço essas paciências. O Dom L, ele traz elementos de lugares de onde ele vem. No trecho dele, ele fala sobre tanto desmatamento, quanto colonização, quanto a influência do sistema público de saúde nisso tudo. Nós somos considerados apenas números, não só pessoalmente, a coisa do CPF, do números de uma planilha no IBGE, mas nós artistas, agora sou só números de plays numa plataforma. Ele vem trazendo de um jeito de tipo assim, olha o que aconteceu com o meu povo. De tipo assim, porra, né, olha o que tá rolando. Agora a gente é só isso aqui. E aqui estamos finalmente em paz. Me sinto subindo para regiões de plena luz, de onde contemplo o diamante da terra e suas cicatrizes. Minha cabeça confusa está finalmente curada. Essa terra que eles chamaram de Eldorado, nós mesmos chamaremos de liberdade. Ela achou uma religião que a acolhe e não a rejeita. Está em paz. Esse álbum fala muito sobre terras também, sobre história e sobre cultura. E no final, Urias questiona a sociedade brasileira. Uma terra que prega ser rica, mas está repleta de pragas. Que delícia. Urias, não olha agora, mas tem um Grammy na nossa bolsa. Ah! A produção tem um quê de sintético muito gostoso, uma influência de R&B. O vocal dela tá com um deboche, tá com intenção diferente nessa faixa. Olha, meu primeiro 10 do álbum. Ela fazendo um rapzão em cima de um trap, aí entrou uns trompetes depois, achei chique. Meu povo trilhou caminhos perigosos. Eu gostei dessa, eu achei potente, presente, assim, tipo... Parece um início de um hino, né? Ela tá muito mais orgânica aqui, né? A gente pode dizer isso. Tá mais dentro de uma sonoridade que é até um pouco mais comercial, principalmente quando a gente pensa aqui no Brasil. Chanel com hotel. Essa é a minha música preferida da Urias. Nas outras duas eu fiquei assim, talvez essa seja. Essa é. Essa 100% é. Tipo, ela já fez muita coisa nessa carreira dela. Ela nunca fez isso, comigo, pelo menos. Tipo, ela tocou num lugar muito sensível nessa música. Tipo, ela coçou aquela parte do cérebro que precisa ser coçada. Oh, girl. Gente, ela falou muitas palavras que eu não compreendo muito, né? Mas assim... Ela passou um arraso, essa massinha arrasa. Ela passou uma coisa assim, babado. Coisas de roots, raízes.